Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e vou apresentar qual ou quais as temperaturas recomendadas para a montagem a quente dos rolamentos. Em se tratando de montagem a quente, essa aqui certamente a montagem por indução é o método mais eficiente para a montagem a quente dos rolamentos. Mas antes de apresentar aqui as duas temperaturas recomendadas, é importante saber o seguinte. Nesse modelo aqui, eu tenho um aquecedor indutivo da SKF. E a própria SKF, ela apresenta os tamanhos dos rolamentos por categoria. Mas por que eu estou falando isso? Para dizer o seguinte, por exemplo, rolamentos pequenos, que dependendo da sua interferência, eles podem ser montados a frios com as ferramentas específicas. Mas, por exemplo, quando eu tenho rolamentos de portes maiores, o interessante ou o ideal é que a sua montagem seja realizada a quente. Mas vamos entender aqui um pouquinho sobre essa categoria segundo a SKF. Por exemplo, rolamentos de até 80 milímetros de furo são considerados rolamentos pequenos. Até 80 milímetros de furo, rolamentos pequenos. E rolamentos maiores que 80 e menores que 200, eles entram como rolamentos de médio porte. E rolamentos a partir de 200 milímetros de furo são rolamentos grandes. Ou seja, se eu tenho rolamentos de médios para grandes, certamente o método mais eficiente será uma montagem a quente, tá certo? Sabendo disso, vamos para cá. Temos aqui no meu lado esquerdo um rolamento aberto. O que a própria SKF recomenda? Para rolamentos abertos, temperatura para sua montagem de até 120 graus. Ou seja, colocar a temperatura aqui no equipamento de até 120 graus. Isso para rolamentos abertos, ou seja, ele não tem vedação em nenhum dos seus lados. Já aqui eu tenho um rolamento com vedações, ou seja, rolamentos que têm vedações, o recomendado é temperaturas de até 80 graus Celsius. Mas por que isso? Principalmente se você não conhece qual o lubrificante que está ali internamente. Se você não conhece o lubrificante nem o material das suas vedações, então, até por segurança, é importante que essa temperatura para o aquecimento deste rolamento seja de até 80 graus. Agora, se conhece o tipo de lubrificante, o seu ponto de gota, o tipo de sabão desse lubrificante, por exemplo, da graxa, ou o material da sua vedação, e eles suportam uma temperatura que permita elevar um pouco essa temperatura aqui, aí sim, dependendo da interferência, pode sim aumentar um pouco. Mas se não conhece o tipo aqui de lubrificante, nem o material da sua vedação, o recomendado para rolamentos fechados é de até 80 graus Celsius. Rolamentos abertos até 120 graus Celsius, ok? Então essa foi a nossa dica de hoje sobre montagem a quente dos rolamentos, as temperaturas recomendadas tanto para rolamentos abertos como para rolamentos fechados. Se você gostou desse vídeo, curte aí. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, acompanhe os nossos conteúdos e fiquem atentos que logo traremos mais novidades para vocês. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.